Hoje nós vamos instalar o Windows 10 e vamos tirar muitas dúvidas que eu acredito que vocês tenham. Então, fique comigo até o final, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir instalar passo a passo o Windows 10 tanto no PC como no notebook. Então, o primeiro passo que nós vamos precisar, a exemplo do Windows 7, que nós já temos vídeo aqui no canal, vai ser ligar o computador no modo que a gente chama de setup, né? Entrar no BIOS para configurar qual vai ser o primeiro item a ser inicializado, e nós vamos alterar aqui algumas coisas. O princípio para entrar no setup e configurar é o mesmo que o vídeo do Windows 7, só que como alguns notebooks e alguns computadores mais recentes eles são compatíveis com a tecnologia UEFI, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a tecnologia UEFI para poder fazer essa formatação. Então, vou ligar aqui meu computador. Esse aqui, no meu caso, ele é UEFI, esse notebook aqui. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar ele normalmente. Quer dizer, aqui eu vou ver se é o F2. Pode ser, o meu notebook aqui no caso é o F2, mas caso você não seja F2, pode tentar a tecla ESC, pode tentar a tecla F4, tecla F10, ou a tecla Del, que é o mais comum de todos os computadores. Vamos ver se ele vai entrar aqui no... No meu caso, esse notebook da Lenovo, ele quando está no modo UEFI, ele não permite que eu entre na BIOS teclando F2. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, iniciar, colocar aqui, ó, reiniciar o computador. Só que eu vou reiniciar, ó, pressionando a tecla Shift. Essa tecla aqui, ó, Shift. Então, eu vou clicar aqui para ele reiniciar. Ó, tô apertando aqui a tecla Shift. Ele vai me dar algumas opções aqui, ó. Aqui. Pronto. Vou vir aqui, ó, soluções de problemas. Configuração de firmware e UEFI. Reiniciar. A gente vai reiniciar na tela do BIOS. Se, por exemplo, o seu HD não inicia, né, ele não chega até essa tela, né, você está com algum problema que faz com que ele não chegue até essa tela, né, com que ele não inicie, o motivo da formatação é esse, o que você pode fazer, já que pressionando o F2 ele não está entrando? Você pode vir aqui até a lateral do seu notebook e verificar que tem um botão bem pequenininho, ó, nesse ponto aqui, tem um botão que é bem pequenininho, você pode utilizar, ó, um clipe desses de papel, um clipe, ó, pressionar ele aqui, essa parte daqui, que aí ele vai ligar já nessa tela aqui. Então aqui eu estou aqui com essa tela, vou vir até a parte chamada de boot, e aqui, ó, ele está no modo UEFI. Esse é para o modo UEFI. No caso, se você quiser em Legacy, né, que eu não recomendo muito que você use Legacy, porque se a sua máquina tem UEFI, não é necessário você fazer a configuração para Legacy, né? Legacy é uma tecnologia um pouco mais antiga, o UEFI vai te trazer mais benefício. Então, ó, você vai vir aqui, vai aparecer. Então, aqui no UEFI, nós vamos permitir colocar aqui o USB boot, né? Ele esteja ativo. O Fast Boot também vai estar ativo, né? Enable. E vamos vir aqui também na parte de segurança e vamos verificar se o modo de boot está ativo, né? Então nós vamos salvar e sair. Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer no desktop. Nós vamos clicar com o nosso teclado, nós vamos vir aqui, nós temos a tecla Del, ó, aqui nesse cantinho aqui, ó, nós temos a tecla Del, geralmente aqui, ele fica aqui nessa parte que tem os números, ó, a tecla Del. Então, na grande maioria dos BIOS, a tecla Del é a tecla que entra no menu Setup. Se o seu computador não for apertar o Del, não acontecer nada, pode ser que seja a tecla F2, F4, ou talvez você tenha que pressionar primeiro o botão ESC, né, esse botão aqui de cima, ESC, e aí ele vai te dar a opção de apertar F10, se for HP ou Del, para você poder entrar no Setup. Vou ligar meu computador e vou pressionar o Del. Ó. Pressionei o Del aqui, pressionei o Del, ele entrou aqui no BIOS, né?
O que nós vamos fazer? Nós vamos navegar aqui até o menu chamado de Boot. Aqui em Boot nós vamos vir aqui, ó, Boot Device Priority, e vamos colocar aqui, ó, USB, que é onde está o nosso pendrive. Ele aparece sempre assim, USB, e vai ter um nome ali, que vai ser o nome do pendrive, seja SanDisk, Kingston, ou o nome que for. Mas sempre antes do 2 pontos vai estar escrito USB, e depois vai estar escrito o nome do arquivo. Então aqui na ordem de prioridades, o primeiro a ser lido vai ser um dispositivo removível. No caso, a gente não tem ele aqui. Caso ele não ache o sistema operacional nesse removível, ele vai procurar aqui no segundo. Caso ele não encontre, ele vai no terceiro. Então, para a gente colocar para ele ser lido primeiro, a gente vai vir aqui, ó, clicar com Enter. Vim aqui, ó, na tecla Enter, ó, aqui na Enter. Clicar aqui no Enter. Vai abrir essa telinha aqui, ó. Eu vou botar a seta para baixo, a seta aqui para baixo. E clicar no Enter de novo. Então, agora a ordem ficou para ler USB primeiro. E depois, caso ele não encontre o USB, ele vai ler o segundo. Só isso. Nós vamos vir na tecla F10, no meu caso, F10 salva e sai, conforme ali no canto esquerdo, no canto direito inferior da tela. Eu apertei F10, salvei e saí. Então, meus amigos, após salvar e reiniciar, ele apareceu essa tela aqui. Eu tenho duas opções. Eu tenho aqui a opção de 64 bits e 32 bits. Se o seu computador tiver 4 GB ou mais de memória, eu recomendo que você use a opção 64 bits. Se o seu computador tiver menos do que 4 GB de memória, e você não tem a pretensão de aumentar para mais do que 4 GB, eu recomendo que você instale de 32. Como o meu tem 4 GB de memória, eu vou instalar de 64 bits. Então eu vou apertar a tecla Enter. Então, assim que eu escolhi a opção, ele carregou e apareceu essa tela aqui para mim. Eu vou ter aqui algumas opções. O idioma a instalar, no caso, vai ser português, né? Formato da hora e moeda também português Brasil. E aqui o que a gente vai alterar é o tipo de teclado. Nós vamos alterar para ABNT2, que o ABNT2, português no caso, né? Português ABNT2, pois se eu colocar o ABNT normal, né, ele não vai reconhecer as teclas que nós chamamos de teclas multimídia, que são aquelas teclas especiais como pause, stop, clarear e escurecer a tela, desativar e ativar o touchpad, ativar e desativar o webcam e outras coisas que a gente tem aqui como um teclado especial que a gente chama de teclado multimídia. Então nós vamos... E também a gente pode ter problemas com acentuação, como cedilha, como acento circunflexo, acento agudo. A gente pode ter problemas também caso a gente use o ABNT1. Então, escolhido isso daqui, vamos em avançar. Aqui eu tenho a opção de reparar o computador ou instalar. Reparar a gente utilizaria caso o Windows não tivesse iniciando. A gente vai ter algumas opções de recuperação aqui do Windows, mas não é o caso. Nosso caso é instalar. Então vamos instalar agora. Ele vai aqui carregar algumas opções aqui. Pronto. Aqui ele pede, se eu tiver uma licença, né, que é composta por 25 números, que eu insira ela aqui agora e já ative no ato da instalação. Como eu não tenho, e também isso aqui é um teste, eu tenho só a licença que eu uso na máquina que eu uso para trabalho, eu vou colocar que não tenho a chave, para posteriormente colocar essa chave. Então eu vou marcar aqui, eu não tenho a chave do produto. E aqui, eu tenho aqui basicamente 4 opções, todas elas em 64 bits, porque nós escolhemos lá no início a versão de 64 bits. Essa data aqui, no caso, foi a última atualização que o sistema recebeu. Eu tenho uma mais recente, que está inclusive aqui na descrição desse vídeo, que é aqui no canal, eu ensino vocês como criar um pendrive com Windows 10. Então vocês podem dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, que vocês vão encontrar como criar passo a passo o Windows 10 com a imagem original e a mais recente que a gente tem. Então, essa primeira opção, Home, ela é dedicada a consumidores comuns. Essa versão, ela acompanha aplicativos básicos, como a nova assistente pessoal Cortana, o navegador Microsoft Edge, a ferramenta de reconhecimento facial do Windows Hello. Também haverá uma integração com a Xbox, tanto o One como o 360, e vocês podem reproduzir muitos dos jogos que vocês gravaram, capturaram a tela do computador, né, do videogame, né, no caso, vai ter uma integração com o PC. Aqui não tem escrito, né, mas também existe a versão mobile. A versão mobile ela promete oferecer ao usuário uma experiência com dispositivos pequenos, com touchscreen, né, como smartphones, tablets menores. Ela conta com os mesmos novos aplicativos da primeira versão, assim como uma opção para a otimização do toque na tela, né, do Office, e também ele permite novos dispositivos usarem uma tecnologia chamada Quantum, que faz com que o celular funcione como se fosse um PC, quando ele está conectado a uma tela maior.
Nós temos aqui a versão Home Single Language. Essa versão de Single Language, ela é igual à primeira versão, só que essa daqui eu tenho a opção de trabalhar com 36 idiomas, e essa segunda aqui eu simplesmente vou trabalhar com um dos idiomas que eu escolhi. No caso, lá atrás, aqui na instalação nós escolhemos Português Brasil, então ela vai trabalhar apenas com Português Brasil. E essa aqui, Education, né, que nós temos, ela é uma versão voltada para pessoas que trabalhem na área da educação. Ela tem algumas ferramentas, como na loja de aplicativo gratuitamente, algumas ferramentas científicas ou para desenvolvimento de programação e outras coisas assim. Tem algumas versões que você consegue integrar ele ao Visual Studio, que é um programa de desenvolvimento de programas. Mas como também não é o nosso caso, nós temos a versão Pro. A versão Pro, ele é parecido com o Windows 10 inicial, só que a diferença é que ele pode oferecer recursos extras, como atender às necessidades de pequenas empresas. Ele ajuda no gerenciamento de seus dispositivos e aplicativos, protege dados sensíveis, né, sensíveis com BitLock, e tem suporte a recursos em nuvens e acesso remoto. Então, dessas versões aqui para mim mais interessante seria a versão Pro, mas você pode escolher essas outras dependendo da sua necessidade, como já havia explicado para vocês. Então, vou clicar em avançar. E também é interessante vocês saberem a licença que vocês têm, porque a licença que vocês vão ter, ela só vai funcionar com aquela versão. Se eu tiver uma versão para o Pro e colocar no Windows 10 Home Language, por exemplo, ele não vai funcionar. Ele vai dizer que a licença não é para aquele tipo de dispositivo. E lembrando também que existe o Windows 10 Enterprise e o Windows 10 IoT Core, né? Aqui no caso não tem nessa imagem que eu disponibilizei para vocês, porque também eu coloquei as que a gente mais utiliza no dia a dia. Aqui, sobre os termos de licenças e políticas de uso, nós vamos dizer que nós aceitamos, que é algo assim, basicamente explicando que você não pode utilizar o sistema operacional sem licença, você não pode fazer certas alterações que alguns programas permitiriam, assinaturas de driver, outras coisas assim do tipo, coisas bem simples. Você pode marcar que já entendeu e avançar. Aqui você vai escolher personalizada. E aqui nós vamos ter a opção, nós vamos ter uma partição aqui. Caso tenha uma partição anterior, né, de um Windows defeituoso, de um HD defeituoso, quer dizer, desculpa, de um Windows defeituoso que não está iniciando, eu recomendo que vocês venham aqui, vai ter aqui esse X vai estar em vermelho aqui, você vai clicar em excluir, você vai apagar tudo aquilo que tiver aqui e depois clicar em formatar, e aí ele vai apagar todo o Windows antigo para que não fique nenhum resquício e possa haver algum conflito ou algum problema posteriormente. Então depois que você excluiu essa partição aqui, e depois clicou em formatar, nós vamos clicar em avançar, e aí ele vai começar a copiar os arquivos do pendrive para dentro do nosso HD e vai criar vai colocar um arquivo chamado BTMR, que é o arquivo que diz para o BIOS que esse é um arquivo que é de um sistema operacional que é inicializável, e aí ele vai fazer com que essa função, né, ela crie um disparo e inicia o sistema operacional. Então eu vou avançar aqui o vídeo, porque dependendo da sua máquina, ele pode demorar um pouco nessa cópia do Windows, do seu pendrive para o computador, e assim que ele passar essa tela aqui, nós pudermos interagir de novo com ele, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, após todas as etapas que nós vimos que ele fez, né, copiar o Windows para dentro do pendrive para o HD, todas as etapas que já passaram até agora, e vamos para a parte que é bem simples, basta mesmo a gente ler e escolher. Então vamos para nosso país ou região, no caso Brasil, vou escolher que sim, ele vai perguntar se eu quero escolher um layout de teclado, eu vou colocar aqui não. Mais uma vez ele está pedindo para escolher o layout do teclado, nós vamos vir a BNT2 Brasil, eu vou pular layout, eu não tenho um teclado, meu monitor não é touch, então eu vou pular esse layout.
Então aqui agora vai ser o momento da gente escolher nossa conta. Nós podemos escolher uma conta para organização e conta pessoal. Uma conta para organização é quando você está num ambiente de trabalho em que todas as contas são gerenciadas pela rede ou por um servidor, que nós chamamos de grupo de trabalho ou domínio. Então, no meu caso, como nós estamos em casa, nós vamos utilizar ele para coisas simples, coisas que não requerem um contato com o servidor, ele não vai ser administrado por outro computador, vai ser por nós mesmos. Então, vou colocar aqui configuração para uso pessoal. Vou clicar aqui e próximo. Ele está pedindo para mim colocar um e-mail ou criar um e-mail. Então, a partir do Windows 8 e 8.1, a Microsoft ela disponibilizou que você pode vincular o seu e-mail Outlook ou Live ou antigo Hotmail com a sua conta do e-mail do PC. Então, por exemplo, igual o celular, quando você compra um celular Android, você loga a sua conta Google nele, ele traz backups, contatos, agenda e algumas coisas do seu celular antigo para isso. Então, de igual forma, a Microsoft também tem esse mesmo tipo de serviço. Só que eu não quero vincular a minha conta, né, Microsoft, a esse computador. Eu quero simplesmente criar uma conta que a gente chama de local, porque ela vai ficar salva apenas nesse computador e não vai ter vínculo com outro. Então, vou vir aqui embaixo, ó, conta offline, ao lado de privacidade e cookies, e vou escolher um nome para poder iniciar essa conta. Beleza. Então, aqui eu vou marcar como experiência limitada, porque aqui mais uma vez ele está pedindo, explicando as vantagens de eu utilizar uma conta Microsoft, mas eu quero manter a experiência limitada, que é não usar isso daí, uma conta local. Experiência limitada, então cliquei. Então eu vou colocar aqui o nome do nosso usuário. Pronto, coloquei o nome do nosso usuário. Você vai escolher o seu usuário, o nome, né? Esse nome vai ser o que vai aparecer assim que você liga o computador. E também ele vai ser o nome do computador na rede. Avancei. Não quero criar uma senha, então vou avançar aqui. Caso você queira criar uma senha, você digita ali. Ele vai pedir para que você cadastre 3 perguntas de segurança para caso você esqueça a senha. Então agora vamos para o próximo passo. Então aqui, ó, permitir que a Microsoft e os outros aplicativos usem sua localização. Bom, como o meu é um PC local, eu não vou querer esse tipo de serviço. Mas se o seu é um notebook e você queira levar para outros lugares e queira rastrear ele em caso de perda, roubo ou alguma coisa do tipo, aí você pode colocar que sim. Mas como eu é um PC local, não quero. Eles utilizam esse serviço a fim de enviar propagandas, né, pela sua localização de serviços próximos ou no caso de perda e roubo. Então eu vou colocar que não e vou botar aceitar. Aqui mais uma vez perguntando a mesma coisa se eu quero aceitar a localização, vou dizer que não. E aqui eu tenho a opção de enviar dados de diagnóstico obrigatório para a Microsoft. O que acontece? Que esse serviço funciona da seguinte maneira. Se eu tiver algum tipo de falha técnica ou algum tipo de erro no computador, esses erros eles geram o que a gente chama de ID ou código de erro e ele é enviado para os desenvolvedores da Microsoft. Eles, com base nesses erros, eles vão desenvolver atualizações que vão solucionar esses problemas. Só que, em contrapartida, esses tipos de serviço, eles ficam em segundo plano no nosso computador e acabam consumindo uma demanda considerável, né, do nosso segundo plano do computador. Então, assim, se você tiver uma quantidade boa de memória RAM e seu processador tiver uma boa quantidade de núcleos e você estiver utilizando um SSD, eu recomendo que você deixe ativo. Se você não tiver esses recursos e não quiser que o Windows fique em segundo plano utilizando os seus recursos de máquina, né, para fazer esse tipo de coisa, coloque enviar apenas dados necessários, que aí ele vai, só em caso de erro, é que ele vai ativar esse serviço e enviar a informação. Ele não vai ficar o tempo inteiro buscando isso daí, gastando sua memória RAM e seus recursos, né? E aqui, ó, aprimorar a escrita e tinta de digitação. Eu vou colocar aqui não, porque, como eu falei, minha tela não é touch e também eu não teria como fazer desenhos, não seria uma prancha de desenho se eu utilizasse isso. Vou colocar aqui não. Aqui, ó, tem experiências personalizadas com o uso de dados diagnósticos. Aí aqui está explicando o que é. Eu vou colocar aqui não,
porque ele, no caso, assim como eu falei para você no serviço anterior, ele vai verificar as situações do meu computador e vai recomendar aplicativos e outras coisas para a solução. Então isso vai demandar um gasto do consumo, na verdade, dos recursos do meu computador. Aqui, ó, permitir que os aplicativos usem o ID de anúncio. Eu vou colocar aqui não, porque eu não quero que eles usem os cookies, né, que são a nossa navegação, né, nossos dados de busca pela internet que são compartilhados com anunciantes. Eu não vou querer isso, vou marcar aqui. Nós já estamos encaminhando para o final aqui desse da instalação. Pronto, próxima parte. Vamos personalizar sua experiência. Então aqui ele tem uma série de opções, né, de serviços que podem fazer uma espécie de tour, né, pelo Windows e te mostrar os recursos que eles têm, como você pode ativar, desativar, controles, outras coisas assim do tipo. Como eu já conheço, né, eu assim não tenho interesse em utilizar esses serviços aqui, meu uso é mais para outras coisas, eu vou ignorar. Mas caso você queira conhecer algum desses serviços, você pode marcar nessas caixinhas aqui e aceitar que assim que ele iniciar o Windows, ele vai fazer um tour, né, com você pelo Windows e explicar vários detalhes que tem de diferente da versão 8.1 e da versão 7, né, do Windows. Vou ignorar. Então aqui, ó, a Cortana, que é a inteligência artificial do Windows, né, assim como tem a Alexa no Google e tem outras inteligências artificiais por aí, ela é um serviço que ela vai personalizar seus gostos, né, ela vai recomendar coisas para você e vai observar o seu uso, né. A inteligência artificial funciona dessa maneira, né, ela aprende conforme a gente repete certa tarefa, certa ação, ela guarda no seu banco de dados e com isso ela acaba recomendando coisas de acordo com os seus hábitos, né. Como também é mais um recurso que vai gastar minha memória RAM e processador em segundo plano, e eu não gosto muito dessas recomendações, eu prefiro mesmo ir atrás do que eu quero, eu vou botar aqui agora não. Mas se você quiser que a Cortana, né, que essa inteligência artificial do Windows, ela trabalhe para você, que ela faça pesquisas interessantes, que ela guarde seus gostos e crie cenários em que te favoreçam, que faça coisas que você gosta, você clique em aceitar. Agora ele vai carregar mais um pouquinho e acredito que essa foi a última configuração que ele pede para clicar. Pronto, meus amigos, nosso Windows foi instalado com sucesso. Aqui eu vou colocar não, porque eu só tenho esse computador na rede, então não tem motivo de eu permitir que ele se comunique com outros computadores na rede. E a instalação foi executada com êxito, né? Nós consegui mostrar para vocês passo a passo como é feito. Aquela questão dos drivers que eu falei do Windows 7, no Windows 10 é muito difícil de acontecer, de algum driver não ser reconhecido, dele não ser instalado automaticamente, ainda mais se você estiver conectado à internet, mas só por desencargo de consciência, eu vou entrar no painel de controle e vou verificar apenas um dispositivo não foi reconhecido, mas o restante ele reconheceu sem mais problemas. Então eu já mostrei aqui no canal, vou deixar aqui no card como você faz para reconhecer esses tipos de drivers, né, que não são reconhecidos pelo computador automaticamente, como você pode utilizar o update para poder instalar. No mais, eu agradeço por vocês terem assistido até aqui, peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, lembrando que nós temos um curso completo aqui no canal de montagem e manutenção de computadores, temos curso de eletrônica, temos cursos de matemática voltada para a área de informática e de eletrônica, temos cursos de redes e também temos cursos de conserto de videogames. Então, peço que vocês deem uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui na descrição. Agradeço por ter assistido até aqui. Um forte abraço e valeu!